Vamos falar hoje um pouquinho sobre um assunto polêmico, mais polêmico do que mamilos. O preço da terapia. Muitos profissionais psicólogos têm receio de falar sobre o valor da terapia, sobre quanto custa, quanto cobra, né? Quanto cobram os profissionais. E ao mesmo tempo, muita gente acha, como consumidor, acha o preço da terapia uma coisa muito cara, um investimento muito alto a se fazer, né? Antes de começar a falar um pouco sobre isso, eu quero trazer aqui publicamente os valores de referência, né? Nós temos uma profissão que ela é legalizada, legitimada e organizada no Brasil. Nós temos um conselho de psicologia federal, regional, e tudo isso nos sustenta, nos dá apoio, né? Então, para falar sobre preços, estou aqui com o computador aberto. Psicoterapia individual, segundo o Conselho de Psicologia, uma tabela regulamentada. O valor inferior, ele dá um valor inferior, um valor médio e um valor superior. Né? Inferior, R$ 160,50. Um valor médio, R$ 232,38. E um valor superior, R$ 275,15 por consulta. Esse é o valor que o Conselho de Psicologia nos orienta a praticar. Tá? Esse valor foi atualizado em junho de 2019. E vale lembrar que alguns profissionais cobram mais do que o valor superior e menos do que o valor inferior, tá? Isso é uma tabela de referência. E a gente não é obrigado a cobrar o valor que está aí, né? A gente pode praticar os nossos próprios valores. Temos tal liberdade para isso. Mas antes de falar de se é caro, se não é caro, se quanto cada um cobra ou deixa de cobrar, eu fico me questionando sobre quanto vale um jantar num restaurante, quanto vale o trabalho de um eletricista, o trabalho de um telhadista. Estou olhando para um telhado aqui, né? E ontem choveu gelo, inclusive, aqui na região e muitos telhados romperam e tal. Enfim, eletricista, massagista, esteticista, e tudo que é isso, dentista. Cada um tem uma base de preço para cobrar o que cobra, né? Mas um prato de um restaurante, por exemplo, né? Você pode ir num restaurante e pagar, sei lá, 40, 50 reais num prato, como você pode ir em outro restaurante e pagar 300, 400 reais num prato, né? O que faz um prato de restaurante valer mais do que o outro, né? Além do serviço oferecido, da estrutura, do lugar, da apresentação do prato e todas as questões que contornam isso, né? Por que isso varia tanto? Eu acho que eu usaria o mesmo exemplo para justificar os preços que os psicólogos cobram, né? Por que um psicólogo cobra 50 reais numa consulta e um outro cobra 350 reais numa consulta, né? O que faz valer tanto uma consulta mais do que a outra, né? Que diferença faz isso? Então, antes de mais nada, né, temos essa base de preço, que um valor inferior é 160 reais, um valor mínimo sugerido é de 160 reais e 50 centavos para uma consulta. E o valor máximo R$ 275,15. Por que tem uma discrepância tanto na tabela quanto na prática dos profissionais de psicologia, né? Acho que uma das coisas que justificam é oferta e demanda, né? O quanto esse profissional tem de agenda. Então, se esse profissional tem uma agenda muito movimentada, cabe a ele cobrar mais ou cobrar menos. Normalmente se cobra mais, porque tem uma demanda muito grande, muita gente procurando o serviço dele. Então, ele tem aí alguma autoridade no mercado, boas indicações, ou ele é muito blogueiro, aparece muito na internet, enfim, ou qualquer coisa desse tipo. Uma outra coisa é a formação acadêmica dele, né? Se ele se formou, se continua estudando, se faz pós, mestrado, doutorado, pesquisa ou qualquer coisa do tipo, se dá aula, se não dá aula. Então, tem um limite de horários a ofertar para a clínica. Então, esse profissional ele só pode atender, sei lá, 5 horas semanais na clínica. Tendo somente essa oferta de horário, provavelmente ele não vai cobrar 50 reais numa consulta, né? Ele vai ser o profissional que vai cobrar os 350 reais na consulta
ou mais. Ele cobra quanto ele quiser, na verdade, né? Cabe ter público e mercado para pagar isso, né? E normalmente tem. Tem pessoas que pagam e pagam bem por consulta e podem pagar, né? A nossa triste realidade é que, considerando o nosso salário mínimo e a condição média de um brasileiro e das pessoas num contexto mais geral e social, é injusto essa prática, né? É injusto você cobrar R$ 350 numa consulta, que faria no mês aí, considerando uma consulta semanal, 350, 700, 1.400. Eu acho que isso está para mais do que um salário mínimo, né? Que a grande maioria das pessoas recebem, ou seja, a grande maioria das pessoas está fora do processo terapêutico por uma questão eliminatória social e financeira, né? O que é triste. Mas existe uma outra minoria e outro grupo de pessoas que podem e conseguem pagar isso e tudo bem, né? Eu acho que é importante até destacar que quem cobra menos não é porque também é um profissional inferior, não, né? Nem sempre o valor que se cobra representa a qualidade do serviço que se oferece. Haja visto que você pode ir num restaurante pagar muito caro num prato e o tempero ser péssimo, o atendimento ruim, os garçons desajeitados ou mal educados, preconceituosos ou qualquer coisa do tipo, né? Então a gente corre esse risco também, pagando mais ou pagando menos. Isso não fala a respeito da qualidade do atendimento. O que mais que eu posso pontuar aqui nessa reflexão e nesse pensamento, né? O preço que eu cobro particularmente é, é um preço que eu considero médio, né? Um preço que eu considero médio. E considerando a minha agenda também, que é movimentada, que tem poucos espaços, é um preço médio. Se você quer saber aí quanto é que eu cobro na minha sessão, e se você deseja se consultar comigo, eu te aconselho a mandar uma mensagem aí para mim e consultar os meus valores. Eu sempre negocio também valores, né? Às vezes a pessoa não consegue pagar aquilo que eu cobro e aí eu vejo as possibilidades dela, se dá para entrar dentro do meu orçamento, das minhas possibilidades, enfim. E por que eu estou falando tudo isso tão abertamente e descaradamente? Porque muitos profissionais de psicologia não falam sobre isso. Tem um medo do código de ética consumi-los e denunciá-los e perder a licença da profissão por causa disso, que não é verdade. O que temos no nosso código de ética é a não banalização dos nossos serviços, né, ou a promoção indevida disso. Mas falar sobre preço é um dos principais, um dos primeiros pontos a se tratar num acordo comercial e num contrato de trabalho, que é o que a gente faz com os nossos pacientes. Então a gente fala sobre preço sim, mas isso fica muito escondido, muito camuflado e muito tímido na nossa profissão. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu gravei esse vídeo, que está até se alongando muito aqui, mas é para falar abertamente sobre valores. E se você tem curiosidade em saber sobre os meus valores, o preço da minha consulta, manda uma mensagem para mim e a gente pode falar sobre isso também abertamente no privado, tá? Abertamente no privado. E também queria fazer um convite, eu não sei quanto de gente que vai poder assistir e ver esse vídeo, mas um convite para você aí que é profissional autônomo e tem o seu trabalho, quanto é que você cobra pelo seu serviço por hora? Ou por orçamento, por negócio que você fecha, coisa que você faz, quanto é que você cobra? Você acha justo o valor que você cobra? Você acha justo para quem paga e justo para você que trabalha? Como que você se baseia para cobrar aquilo que você cobra? Né? Qual o seu método de orçamento aí? Você cobra por metro quadrado, por hora de trabalho, por dia? Tem profissionais que cobram o dia, né? Fecha um dia e marido de aluguel, eletricista, pedreiro, eu cobro por dia, o meu dia é tanto. Você acha justo? Você acha honesto? Você acha para ambas as partes, tá? E você se baseia em quê para cobrar o que você cobra? Deixa seu comentário, a sua contribuição aí para a gente enriquecer essa discussão e essa abertura de reflexão, tá bom?
Um forte abraço aí a todos que conseguiram me ouvir nesses 10 minutos aí, que foram longos até para um vídeo. E eu fico à disposição, tá certo? Tchau, tchau.